Quero convidar a igreja a abrirmos a palavra de Deus no livro de João, no Evangelho de João. João 15. Nessa manhã nós meditaremos juntos João 15, de 1 a 6. Eu quero destacar inicialmente alguns versículos de João 15. Vou ler de 1 a 6, depois vou destacar alguns outros versículos e nós iniciaremos então a nossa meditação. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam-no no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. O versículo 12 nós temos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Na última vez que estivemos aqui, dirigindo também uma meditação, nós falamos de João 1, de 1 a 14. E em João 1, nós temos versículos 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, de 10 a 12. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo habitou entre nós e passou a ensinar as coisas do reino de Deus. Nessa manhã, iremos ver a primeira parte desse capítulo 15, versículos de 1 a 6, onde nós estamos falando da videira verdadeira, né? O Verbo, Jesus, que também é aqui conhecido como a videira verdadeira. E ele está nos ensinando mais através dessa parábola, utilizando alguns pontos sendo abordados nesse pequeno trecho, como uma íntima união entre Cristo e o crente, a videira e o ramo. Esse ramo fora da videira não tem vida, né? Ele seca, ele morre. Mas uma vez ligado intimamente à videira,
ele produz frutos. Esse texto também nos fala dos falsos crentes, né? Aqueles ramos que não estão ligados à videira, mas que existem no nosso meio. Esse texto fala do fruto, que é a evidência segura da vida espiritual. Não tem como estarmos ligados à videira e não produzirmos frutos. E fala também do crescimento em santidade mediante a disciplina divina. Em João 14, 6, nós temos: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, a verdade de Deus, o único caminho e condição de crescimento espiritual do crente. O crente só frutifica se ele estiver ligado intimamente na videira, que é Cristo. Só produziremos frutos espirituais se estivermos ligados a Cristo. E o que significa esse fruto, né? Quais são esses frutos que o crente produz? O primeiro é o arrependimento para com Deus. O primeiro fruto é o arrependimento para com Deus. Depois, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E terceiro, a vida, né, uma santidade de vida e de conduta. Então, o crente sem fruto, que é a essência, né, que é o produto dessa ligação íntima com Cristo, não é um crente verdadeiro. Não existe vida onde não há frutos. Em sendo verdade o fato de não haver frutos, em vão confessamos que possuímos a graça divina e vida espiritual. Em João, né, no livro de João, aqueles que recebem as boas novas de salvação são divididos em dois grupos: os que aceitam a mensagem de Cristo, os que aceitam o Evangelho, e os que rejeitam, né? Nós temos o exemplo de Judas, que apesar de estar próximo a Cristo, rejeitou o Evangelho de Cristo, rejeitou a vida que Cristo oferecia. E como nós vimos aqui, no versículo 15 e 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então, o aceitar ou não aceitar a mensagem da salvação depende de ser um escolhido de Deus. Mas o fruto é uma consequência dessa salvação. Então, os ramos que foram retirados e queimados representam as pessoas que nunca deram frutos, nem mesmo quando estavam em Cristo. Nós vimos o caso de Judas. Apesar da proximidade, não frutificou. Nunca foram de fato crentes. Judas nunca foi realmente um escolhido de Deus. Judas está sendo um exemplo, nós temos outros. Embora tivesse próximo a essa videira, era simplesmente uma proximidade meramente externa. Não era uma coisa verdadeira. Os crentes verdadeiros são representados por aqueles ramos que permanecem na videira para sempre e produzem frutos e mais frutos e muito mais frutos. João 17, versículos 11 e 12. Nós temos Jesus afirmando que nenhum dos seus se perdeu. João 17, 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste,
para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Até o fato de Judas se perder fazia parte do plano soberano de Deus. Então Jesus afirma aqui que nenhum dos que Deus deu a ele, nenhum daqueles, em que João 15,16 diz que ele escolheu para a glória dele, nenhum desses se perdeu. Mas no meio dos verdadeiros crentes, existem os falsos crentes. Jesus é a videira, nós os ramos. Ao ouvirmos o Evangelho, somos enxertados na videira para produzir frutos. Somos totalmente alimentados e conduzidos e tratados. Se o ramo perder essa conexão com a videira, com o caule, ele deixa de receber os nutrientes que ele precisa e morre. Então, assim, às vezes nós ouvimos pessoas dizerem que não precisam estar na casa de Deus para estar em comunhão com Deus. Uma afirmação um pouco falsa, A pessoa está se enganando. Se você não está na casa de Deus, recebendo o ensinamento, adorando a Deus de forma correta, a probabilidade de você começar a se desviar de Deus, de você ser esse ramo que se desligou da videira, começa a ficar evidente. E se o ramo perde essa conexão, ele morre. Em João 15, versículo 5 e no versículo 16, nada podemos sem Cristo. O 5 nos diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Feita essa parte inicial, vamos ler mais uma vez João 15, de 1 a 6. E nós dividiremos esses 6 versículos em 4 pequenos trechos, tratando a união íntima entre Cristo e o crente, tratando dos falsos e verdadeiros crentes, dos frutos do Espírito, que são a evidência, que deve ser produzida pelo verdadeiro crente, e do frequente tratamento de Deus para conosco através da sua disciplina em amor, para nos dirigir de forma correta e agradável aos olhos de Deus. Então vamos ler mais uma vez João 15, de 1 a 6. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Então, primeiro,
existe uma íntima união entre Cristo e o crente. Ele é a videira. Os crentes são os ramos. Esta união, caule e ramo, é a mais íntima que podemos imaginar. Nela consiste o segredo de toda a vida, beleza, vigor e fertilidade do ramo. Sem o caule, o ramo não possui vida. Quando Jesus fala de videira, de ramo, de fruto, é uma coisa bem palpável para a gente, né? Todos nós temos certamente em casa ou temos contato com plantas, com árvores que têm o seu tronco principal, os seus galhos, né? Tem as folhas, flores, frutos. Aquele tronco, aquele caule, né? Aquele galho, né? Que tem folhas, frutos, né? Sem o caule principal, sem o tronco, ele não tem vida. Se a gente pegar e arrancar ele e ficar segurando ele, ou deixar ele no cantinho lá por um período, a gente vê que ele morre. O caso das plantas, né, que estão aqui ornamentando o templo, elas têm um períodozinho em que existe uma vida no seu tronco e ela me mantém a planta bonita. Depois ela vai murchando até que vira palha, né, até que morre. Às vezes a gente coloca, né, uma folhinha ou uma florzinha, guarda na Bíblia. Eu me lembro quando a gente era criança, tinha muito isso na Bíblia da minha mãe, tinha. Laura vive me dando florezinhas que ela pega no jardim da igreja. A minha Bíblia tem umas 3 aqui. E se eu pegar aqui e mostrar, ela já vai estar da cor do banco, né? Aquela florzinha vermelhinha já está dessa corzinha aí, porque ela não está enxertada no tronco que dá a ela vida. E é assim quando a gente é desconectado de Deus. Sem o caule, o ramo não possui vida. A seiva que flui através do caule é a fonte e o poder que mantém todas as folhas, botões, flores e frutos. A união entre Cristo e o crente tanto é íntima quanto verdadeira. A vida, o poder e o vigor espiritual vêm de Cristo. Somos incapazes de os produzir. Tanto que aqui no capítulo 15 ele diz que não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, e sem mim nada podeis fazer. Nós somos incapazes até de escolhermos servir a Cristo. Se não for obra do Espírito Santo no nosso coração, nós rejeitamos a Cristo. Como nós vimos aqui no capítulo 1 de João, Jesus veio, o Verbo se fez carne e veio, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. É assim que nós somos. Se o Espírito Santo de Deus não mover no sentido de escolhermos a Cristo, nós o rejeitamos. Cristo nos supre de graça e auxílio, capacidade para que vivamos espiritualmente de forma digna diante dele. Unidos pela fé ao Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo, permanecermos firmes e andamos e percorremos a jornada da vida cristã. Ontem eu estava assistindo a pregação, a Igreja Presbiteriana de Ponta da Areia está fazendo aniversário, igreja que foi nossa congregação aqui, hoje é a igreja, e o pastor Paulo Brasil, que é o pastor da Igreja Presbiteriana Aliança, lá do Recife, estava falando em Deuteronômio. E ele estava dizendo que o livro de Deuteronômios, né, o 5º livro da lei, na verdade, ele é a explicação da lei. Ele detalha, ele vem detalhando milimetricamente a lei de Deus que foi apresentada ao seu povo. Assim como no Novo Testamento nós temos também as cartas dos apóstolos, né? Que também trata com mais detalhe pontos que Jesus apresentou. Qualquer fruto espiritual que nós produzimos vem do Senhor Jesus. Em João 3,16 nós temos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qualquer fruto espiritual que produzimos não é mérito nosso. Produzimos porque estamos ligados à videira verdadeira, que é Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Segundo ponto, existem tantos os falsos crentes quanto os verdadeiros. Hoje, cada vez fica mais claro isso para a gente, né? Nós não podemos apontar o dedo, mas nós vemos tantos ensinamentos errados em tantas igrejas. Então, existem ramos na videira que parecem estar unidos ao caule principal, mas não produzem qualquer fruto. São homens e mulheres que aparentam fazer parte do corpo de Cristo, mas não são. E no último dia ficará provado que eles não fazem parte dessa união com Cristo, né? Por isso é proibido a nós apontarmos o dedo para alguém e falar: você não é crente. Nós não temos esse direito de julgar o nosso próximo. Mas Deus sabe, tanto os que são os verdadeiros crentes quanto os que não são. E no último dia, Deus separará o joio do trigo. Deus separará o caule, né? o ramo verdadeiro do ramo que não é. São pessoas que professam ser crentes, mas sua união com Cristo é apenas exterior e formal. Falta-lhes a fé, a graça divina e a obra do Espírito Santo em seus corações. Não estão unidos a Cristo e Ele não está nessas pessoas. São ramos desconectados do caule. Uma união nominal e não verdadeira. Aos olhos de Deus, essas pessoas estão mortas. E como vimos aqui no final do trecho, desse pequeno texto que nós lemos, eles só servirão para ser jogados fora e queimados, lançados no fogo. Né? Como a parábola lá em Mateus do sal, que se viesse tornar insípido, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Se não se arrependerem, o seu fim será a condenação eterna. Então, esse é o fim das pessoas, dos falsos crentes. Terceiro ponto, os frutos do Espírito são a única evidência satisfatória de alguém ser verdadeiro crente. Você quer testemunhar que você é crente? Testemunhe através dos frutos do Espírito, não precisa falar. Mostre através da sua vida, né? Uma vida de fé, de dedicação a Deus, de obediência, de arrependimento pelo pecado. O crente que permanece em Cristo, como o ramo que permanece na videira, produz muito fruto. Segundo o Novo Testamento, o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a santidade de vida e de conduta, a isso chamamos de fruto. O arrependimento para com Deus, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a santidade de vida e de conduta, a isto chamamos frutos do Espírito. Tais marcas caracterizam a pessoa que vive como genuíno ramo da videira verdadeira. Se este fruto não existir, é vão confessar que possuímos a graça divina e vida espiritual. O verdadeiro crente deve exalar, né, essas características que nós falamos aqui e a essas definições da que chamamos frutos do Espírito. Se arrepender para com Deus verdadeiramente, ter fé em Deus, viver uma vida de santidade e de conduta.
A verdadeira graça jamais é infrutífera. Se você tem realmente a verdadeira graça de Deus, se você realmente é um fruto, é um ramo conectado à videira, você produzirá frutos. É incompatível o cara não frutificar e dizer que é crente. O espírito de vida em Cristo Jesus sempre se manifestará na vida e conduta diária daqueles a quem ele escolheu e habita. Lucas 6, 44 nos diz: cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. E se você tem uma árvore frutífera e ela não produz fruto, não serve para o seu objetivo. Quarto ponto: Deus frequentemente levará o crente a progredir em santidade através das providências que utiliza em seu lidar com Ele. Nesse texto que lemos nos diz: todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. É o versículo 2. Assim, como o agricultor cuida de sua árvore, limpa e poda, para torná-la mais produtiva, Deus faz conosco. Deus purifica e santifica os crentes através das circunstâncias da vida em que Ele os coloca. Estamos falando aqui das provações que Deus providencia para que vivamos com o propósito de nos tratar. O propósito de Deus é sempre em que sejamos lapidados. As dificuldades, as tribulações, elas nos sobrevêm com esse único intuito. Então, as provações são o instrumento pelo qual o nosso Pai Celestial torna o crente mais santificado. Por meio das provações, Deus os afasta do mundo, atirando-os a Cristo, aproximando-os da Bíblia e da oração, fazendo-os conhecer seus próprios corações e tornando-os humildes. Assim, Deus nos limpa e nos torna mais frutíferos. Tiago 1, versículos de 2 a 4. Os irmãos podem abrir a Bíblia aí. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação é a forma pela qual Deus nos trata, Deus nos dá polimento, nos fazendo mais preciosos aos seus olhos. As provações não vêm de Deus para nos destruir, mas para nos fazer crescer. Neste pequeno texto que nós lemos, mas de extrema profundidade, nós vemos o grande amor de Deus e cuidado para conosco. Esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos criou, nos redimiu, nos resgatou do pecado através de Jesus e cuida de nós, nos consolando e nos dando a capacidade de sermos verdadeiros crentes através do Espírito Santo. Então, o Senhor nos alimentando, nos suprindo, nos sustentando, nos condicionando, nos transformando, nos escolhendo, nos capacitando para glorificarmos o seu glorioso nome em verdade e santidade, fazendo de nós ramos frutíferos firmados na videira verdadeira. Então,
lembrem-se sempre que, quando passarmos por provações, não são castigos de Deus. É a forma carinhosa com que um pai trata os seus filhos. E nós saímos mais fortalecidos depois e mais firmes na fé. Os nossos frutos mais bonitos, mais repletos, né? Produziremos mais e mais e mais frutos. Hebreus 12, 10, nós temos: nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então nós vimos nesse texto, nesse pequeno texto, Deus nos apresentando, Jesus através dessa parábola, nos apresentando a íntima comunhão entre Cristo e o crente, nos apresentando que os falsos crentes estão no nosso meio, existem e estão no nosso meio, que o fruto é a evidência mais segura da vida espiritual, é consequência. E o crescimento em santidade mediante a disciplina divina. Deus cuida de nós, Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Ele está nos tratando para que o sirvamos de forma verdadeira. Concluindo, eu gostaria que refletíssemos sobre algumas perguntas. Você está ligado intimamente a Cristo? Você tem frutificado? Existe essa evidência em você? Você faz parte do corpo de Cristo? O Espírito Santo habita em você? Como você tem passado por provações? Você tem recebido este tratamento de Deus? Como você as recebe? Com alegria e fé no Senhor Jesus? Eu queria que refletíssemos sobre estas perguntas. E que nos preocupássemos realmente em estarmos ligados à videira verdadeira. Que Deus possa nos abençoar. Eu convido. A mighty fortress is our God.